você tem, na verdade, o pai da filosofia da existência. Esse é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, né? Escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? Que é um livro em que ele situa, assim, de forma sintética, a ideia de que nós somos basicamente angústia. É alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. A fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas. Mal-estar de todos os tipos. Os historiadores marxistas, eles costumam dizer que esse surgimento do tema da angústia é a partir do momento que a sociedade vai se tornando burguesa, a sociedade vira urbana, com a entrada da lógica burguesa. Lógica burguesa significa uma vida pautada pela noção de mérito. Mérito, resultado, eficácia, produtividade. Isso, filosoficamente, é a lógica burguesa, né? Competência, certo? Quando você sente que você está perdendo espaço porque alguém mais competente do que você apareceu e você precisa competir com essa pessoa o tempo inteiro, a ideia da lógica burguesa é que isso virou sistema. Isso está em toda parte. Quando você procura um coaching para ele ensinar para você que você tem que prosperar em tudo e tem que pensar em si mesmo como uma empresa, já ouviu isso por aí? Tem que pensar em si mesmo como uma empresa. Você tem que pôr um Excel existencial na sua vida, certo? E você tem que conseguir ter foco. Foca. Se você não focar, se você não tiver objetivo, se você não tiver meta, você não consegue. Quando eu começo a achar que eu posso tratar o ser humano a partir desses referenciais, inclusive do ponto de vista terapêutico, grosso modo, eu estou dizendo que os seres humanos são passíveis de ser um objeto de um Excel existencial, em que você faz planilhas. É claro que do ponto de vista de uma psicologia um pouco mais profunda, você vai gerar adoecimento. Porque ninguém consegue ser competente o tempo inteiro, ninguém consegue dar resultado o tempo inteiro, e aí você começa a deprimir, né? Do ponto de vista histórico, essa depressão, filosoficamente, historicamente, quando começa a surgir o tema da angústia, o tema da melancolia, os historiadores chamam esse período de mal-estar romântico, certo? Romantismo não é só eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor, na verdade está no lugar de uma idealização do afeto como salvação de um mundo que está indo à ruína. Por quê? Porque agora só o que conta é dinheiro, eficácia e solução. Então, esse mal-estar romântico seria justamente o sintoma que oferece para nós o lado negativo do processo modernizador. Como se fala, né, o Hegel nos ensinou que em filosofia você deve sempre olhar para o negativo, né? O olhar negativo, o que é? O olhar negativo não é propriamente olhar pessimista. É perceber que, à medida em que a dinâmica da vida vai tornando complicado a cria e a lida com pessoas que dependem de você, ou você terceiriza, ou você resolve o problema não tendo. Certo? Isso é o olhar negativo. O olhar positivo sobre as coisas é entender que é muito bom a gente viver mais tempo. O olhar negativo é perceber que cresce no mundo casas de repouso. Por quê? Porque você tem que terceirizar os idosos. Porque as famílias são atomizadas, têm dificuldade de tomar conta dos seus idosos, têm menos filhos para não ter que tomar conta, custa muito caro, a mulher quer ter vida profissional, não quer cuidar dos filhos. Resultado, você tem uma diminuição de um lado na ponta dos que nascem, do outro lado tem um aumento de vida, de longevidade, e à medida que tem um aumento de longevidade, tem um aumento de demanda de significado. Porque você vai viver mais tempo, você vai se perguntando, afinal de contas, qual é o propósito? Para quê? O que eu estou fazendo? Então, basicamente, a ideia é a seguinte: os significados eles foram, ao longo de muito tempo, respondidos por questões metafísicas e religiosas, seja em que universo cultural for. À medida que o mundo vai se tornando mais burguês, à medida que vai acontecendo aquilo que a gente chama secularização, né, você começa a ter competidores e você começa a buscar significado em lugares que não são necessariamente a religião.
Porque, inclusive, a religião perde força nesse sentido. Não é que ela acabou, não. Ela não acabou e provavelmente não vai acabar nunca. Por quê? Porque nunca acabam os problemas. E chega numa hora que, às vezes, só a religião pode dar para você alguma experiência de conforto. Existem basicamente 3 tipos de tentativa de resolver a busca de significado, ou a angústia, na linguagem do Kierkegaard. Existe um primeiro conjunto de significados que se movimentam no âmbito estético. Quando a gente fala âmbito estético, não tem nada a ver com arte, a priori, tá? Tem a ver com sensação. Por quê? Porque filosofia, a estesis, sensação, certo? Então, assim, quando você busca significado na vida no âmbito estético, no âmbito da sensação, você vai buscar coisas como pular no coração de um vulcão, por exemplo. Então, viajar hoje não é mais só viajar. Viajar é você buscar uma experiência. Tudo é experiência. Comer, viajar. Mas o Kierkegaard, o que ele diz é o seguinte: tentamos escapar da angústia através de 3 estágios. E, na verdade, são 4, como os mosqueteiros. São 3, mas são 4. O primeiro é o estético, que ele chama de Dom Juanismo. Ele usa a figura do Dom Juan, que é aquele homem que seduz mulheres, seduz. Quando ela demonstra interesse, ele fica com ela um tempo, depois ele brocha. Aí ele seduz outra. Chega numa hora que ela deu um sorriso, ele já broxou. Aí vai para outra. Que chega num ponto que quando você quer colocar sensações no lugar da angústia, as sensações perdem o valor. Porque não consegue resolver a angústia. Aí ele diz que você desespera de ter sensações na vida. Tem uma outra área que é dos significados éticos. O que significados éticos é o quê? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa honesta. Quando você acha que você vai ser uma pessoa completamente ética na vida, uma pessoa super correta, não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Primeiro, você não vai conseguir ser correto. Você vai sofrer 2 vezes, uma tentando ser correto e a segunda fracassando diante da própria autoimagem. Né? Você vai complicar enormemente sua vida, você vai ter que mentir muito para você. Né? Por que a angústia? Porque nós somos seres humanos que nos descolamos de certos esquemas de significado. A sociedade avança não no sentido que está ficando melhorando, ela anda para frente. Não tem como voltar para trás. Né? Então, busca das sensações, busca de uma vida correta, ética, rígida, e busca de pertencimento a uma doutrina religiosa. Religião sempre ofereceu significado, como eu falava no começo, né? E, assim, o Kierkegaard vai dizer o seguinte: olha, se você acha que você não vai ter angústia, e ele era teólogo e pastor, hein? Certo? Kierkegaard. Ele vai dizer, olha, se você entrar numa comunidade doutrinária, não vai resolver sua angústia. Por quê? Porque você vai perceber que dentro da comunidade doutrinária, o inferno está lá do mesmo jeito. Fracassos, mentiras, hipocrisias. O que vai acontecer com você? Você vai desesperar da vida religiosa. Perder a fé. Né? Então, você vai desesperar de uma vida com prazer e sensações, se você achar que isso resolve e é significado para a vida. Você vai desesperar da ética, se você achar que você vai conseguir ser uma pessoa plenamente correta o tempo todo. E você vai desesperar da fé doutrinária religiosa, da articulação da vida religiosa numa comunidade, como se fala, porque se você achar que ali é uma igreja de santos, como se falava no começo do cristianismo. Né? Aí tem um 4º estágio, né? Que ele chama de salto na fé. Mas no nosso âmbito aqui, da nossa discussão, eu diria que esse último estágio é a possibilidade de você entender que a angústia não vai passar. Ela não tem cura. Ela não tem solução. Nunca vai acabar. Quando você olhar para cá, fugindo, ela vai aparecer aqui. A ideia do Kierkegaard